Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Saudamos todas as irmãs, toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu, missionária de Antiele Oliveira, juntamente com a irmã Mônica. É um prazer estar com a senhora nessa noite, para juntas meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Eu vou estar fazendo a leitura e Deus vai nos usar para passar a mensagem desta noite para vocês. A mensagem diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho comê-lo e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém? Olha que passagem gloriosa, né, mamãe? Sim, da parte de Deus, né? Uma palavra muito forte, né? Onde aqui Deus fala tremendamente, né? Aos nossos corações sobre essa viúva, né? Ela não tinha, né? Nada em casa, a não ser o azeite, né, missionária? A Bíblia diz, né? Um pouquinho de azeite e farinha, né? E ela diz, né, na palavra, eu vou me deter, a missionária leu, mas eu vou me deter nos versículos, nas partes A, B, né, dos versículos. Ela diz que ia fazer, quando ela diz para o homem de Deus, que ia fazer para ela e o filho dela morrer, né? Porque só tinha aquilo. Mas o homem de Deus falou, não, para ela trazer, que ele ia fazer para ele. E fez para ele e multiplicou o azeite, né? Na casa dela, e de dia não faltou mais nada na casa dela, porque o homem de Deus chegou lá, e quando o homem de Deus chega, né? Quando o homem de Deus chega, tudo muda, né? Tudo muda. E aqui no versículo 14, ele diz assim: Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará. Então, não vai ser diferente na vida, não é diferente na vida das nossas vidas, né? Não é diferente. Quando o nosso Deus, ele diz que a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija também não vai faltar. Então, creia somente que o nosso Deus, ele é Deus de providência, ele é Deus de prover, né? Como ele proveu na casa desta viúva, ele vai prover na sua casa, ele vai prover na sua vida, na vida da sua família, né? Então, creia somente que o nosso Deus, o Deus da viúva de Sarepta, ele fez, ele continua fazendo e ele faz, porque ele é o Deus que não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus. Então, quando Deus ele promete, ele cumpre. Então, quando nós estamos na dispensação do nosso Deus, uma palavra gloriosa dessa, né? Jesus falando, né, missionária? Que a farinha não vai acabar,
né? E o azeite da botija não vai faltar, é porque não vai faltar mesmo. Então, como lá atrás Jesus fez o multiplicar, da mesma forma Ele faz Glória a Deus. no dia de hoje. É verdade. É uma passagem tão gloriosa que, se a gente analisar os versículos anteriores, a gente vê que um profeta, ele vive pela fé. Não só um profeta, como os servos de Deus, nós que temos fé em Deus, a gente vive pela fé. Antes de anteceder dessa viúva prover para o profeta Elias, Deus tinha colocado a ele aonde? Num lugar aonde corvos alimentavam ele. É verdade. Então a vida de um profeta é assim, ele vai para onde Deus provê na vida dele. Nós também não somos diferentes, né? Aonde Deus vai, coloca a gente, ele se responsabiliza de prover o alimento, a roupa, a saúde. Às vezes Deus tem te colocado num lugar difícil, né? Num deserto, na provação. Mas saiba que o nosso Deus te colocou e Ele se responsabiliza no lugar que Ele te colocou. Talvez o nosso Deus, Ele vai usar pessoas que você às vezes não dá nada por ela. Porque Deus poderia usar nessa ocasião da viúva pessoas ricas, poderosas, podia tocar no coração. Mas não, Deus ele queria usar aquela viúva. Deus ele tocou no coração e falou, vai que eu tenho uma viúva que vai te sustentar. Então, para essa viúva saber, Deus já tinha tocado no coração dela também. Deus já tinha falado com ela da forma que falou com o profeta Elias. Deus falou com o profeta Elias, dispõe-te e vá, desça Sarepta, que lá vai ter uma viúva que vai te sustentar. E Deus também falou a viúva, né? Deus deve ter falado a viúva, para ela chegar lá. Ela não ia chegar lá do nada. Do nada, isso. Vá, porque eu te enviarei um profeta para você sustentar. Às vezes Deus coloca a missão na nossa vida e a gente fala, meu Deus, mas eu sou tão pequena, não tenho recursos, não tenho condições. Mas se Deus disse, vá e faça, porque Ele será a sua condição, Ele será o socorro presente, como Ele foi na vida, não só do profeta Elias, mas Ele foi um socorro presente na vida daquela viúva, que segundo o poder da palavra de Deus, que saiu da boca do profeta Elias, também abençoou a vida dela. Então o segredo é a gente obedecer a Deus, porque se Elias tivesse duvidado de Deus, né? Na primeira ocasião ele estava o quê? No meio do mato, e Deus mandava o corvo levar pão e carne. Só que chegou uma hora que a água secou, Deus falou, dispõe-te, quer dizer, tenha ânimo, tenha fé, e desça Sarepta, que lá uma viúva vai te sustentar. E devido ao poder da palavra, quando o profeta Elias disse a ela, faz primeiro para mim. Né? Não é difícil? Imagine a gente ter só aquele pouquinho, Deus falar, faz primeiro para mim. Só que ela era uma mulher temente, ela sabia do poder do nosso Deus, ela sabia do poder da palavra. Também nessa noite, antes da gente continuar falando do profeta Elias, vamos falar um pouquinho do poder das palavras, né? Sim. Porque a palavra tem poder. Nós temos que aprender a profetizar na nossa casa, na nossa vida. Porque tem muitas pessoas que no momento difícil, de luta, na hora que ela vê a farinha acabando, o azeite secando, ela profetiza miséria na casa dela. Verdade. Ela profetiza derrota. Sim, Mas em momento algum, aquela viúva reteve o que ela tinha. Em momento algum, o profeta Elias quis ser egoísta com aquela viúva, falando, faça para mim e depois vai e morre tu e teu filho. Não, ele falou, faça primeiro para mim, porque o azeite não acabará e a farinha não acabará enquanto não chova na terra. Não é gloriosa essa palavra? Uma palavra muito gloriosa, né? Que para nós, no tempo de hoje, a gente tem que trazer para a gente, né? Essa experiência que o profeta passou, né? Com essa mulher, né? Amando de Deus. Então a gente tem que trazer para os dias de hoje. A fé não mudou.
né? Porque o nosso Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus. Então, se o Deus providenciou para o profeta comer na casa da viúva e não ia deixar faltar, porque Deus já sabia o tamanho da fé da viúva e o tamanho da fé do profeta. Então, não é diferente hoje em dia. A gente tem que ter a fé e confiar que o nosso Deus, ele providencia. Ele manda o necessário. Porque ele cuida, né, missionária? Ele cuida dos dele. Ele cuidou daquele profeta. Ele cuidou da viúva e dos seus filhos. Então, Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele faz, ele cuida, ele não deixa faltar. Muitas vezes, né, missionária? As pessoas perguntam, por que eu estou passando por isso? Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo? Por que eu estou passando por isso? Mas muitas vezes Deus coloca a gente naquela prova que é para testar o propósito em nossas vidas, para ver como é que a gente, né, vai se sair daquela prova. Se a gente vai murmurar, se a gente vai falar, Deus... A gente vai reter o que a gente, que Deus pede para a gente. Deus pede para a gente muitas vezes. Isso aí, missionária. E quando a gente deposita totalmente a nossa fé em Deus, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus, ele providencia. Ele jamais deixa faltar. Porque a Bíblia diz, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. É verdade. Se você é justo, creia somente que Deus, ele não vai deixar você mendigar. Não vai deixar você pedir nada, porque ele é providência. É verdade. Deus é providência. Deus, ele fala que a gente vai ter para dar, né? Não para tomar emprestado. São promessas. Nós temos que viver das promessas de Deus. Eu sei que na hora da luta, da dificuldade, é difícil viver, não é? Verdade. A hora que o aperto vem, que a fome chega, a enfermidade chega, é difícil a gente, às vezes, até recordar das promessas de Deus. Mas nessa noite, Deus, ele está nos recordando das promessas dele. O mesmo Deus de ontem é o de hoje, e para sempre será. As promessas dele são imutáveis. O nosso Deus é imutável. Sabe que às vezes eu vejo que o homem, ele muda a todo momento. Às vezes eu posso prometer alguma coisa à senhora e lá na frente não poder cumprir. Não por falta, às vezes, de um caráter, mas às vezes por falta de condições. Mas quando Deus promete, pode esperar que é certeza. É certeza. É certeza. Se ele prometeu que vai abrir as portas, se ele prometeu que vai curar, que vai libertar, que vai salvar, creia nas promessas do Senhor. Então veja que aquele profeta e aquela viúva, os dois estavam em necessidade, diferente, né? Ele estava precisando do alimento naquele momento. E a viúva só tinha um alimento para aquele momento. É verdade. Olha que situação. Mas ele sabia, aquele profeta sabia do poder do nosso Deus. Eu quero que vocês se recordem que o poder do nosso Deus não está diminuindo. E nem a mão dele está encurtada para que ele não possa realizar grandes obras, grandes milagres na sua vida. O nosso Deus, ele é poderoso, ele pode todas as coisas. Mas às vezes ele coloca a gente em situações para provar nossa fé. Ele coloca a gente em situações para nos abençoar, sabia? Verdade. Às vezes Deus fecha uma porta porque a intenção dele é abrir um portão na nossa vida. Verdade. E muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. A gente começa a murmurar, reclamar e a gente vai permanecendo no deserto. Agora daqui Deus já me recordou de outra palavra. Amém. Por que o povo de Deus ficou 40 anos no deserto? Por causa da murmuração. Às vezes, aquela prova para o povo de Deus, o povo de Israel, passar pelo deserto, poderia ser uma caminhada de uma semana, de um mês. Só que a murmuração foi tão grande que eles foram parando pelo caminho. E Deus foi o quê? Foi provando. Porque Deus queria que aquele povo tomasse posse da terra prometida. Então, para a gente tomar posse daquilo que Deus quer que a gente tome, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. A gente tem que passar pelo deserto glorificando, reconhecendo Deus em todos os momentos da nossa vida.
Mas mesmo lá no deserto, mesmo, olha como Deus É cuida. maravilhoso. Mesmo no deserto, o povo murmurando, reclamando, querendo apedrejar Moisés, Deus mandava o quê? Sempre um socorro, não era? Sempre um socorro, sempre uma providência. Assim é na nossa vida. Às vezes a gente é falha, errante, às vezes murmura, reclama, mas Deus sempre está socorrendo, mas deixando também a gente no deserto. Então a gente tem que ter atenção. Quando Deus colocar a gente no deserto, dobre o joelho, já vai para Deus. Senhor, qual é o propósito desse deserto? Isso. Não é verdade? Ser sensível, né, missionária? Ser sensível. A ouvir a voz de Deus. Ser sensível a ouvir o que Deus quer falar para a gente. Porque muitas vezes Deus coloca a gente no deserto e aí é eu e Deus, Deus e eu. Aí é você e Deus. E mais ninguém. Mas você tem que ter sensibilidade de saber o que é que Deus está querendo, qual o propósito que Deus está querendo na sua vida. Então, muitas vezes a gente vai para o deserto para Deus nos dar vitória. Com certeza. Para Deus nos dar vitória. Não, a gente não passa um deserto que não seja uma vitória lá na frente, não. E a vitória, ela é certa para o povo de Deus. Mesmo a gente passando no deserto, mas a gente sabe lá na frente, a gente com Deus, juntinho com Deus, Tomar posse da terra. a gente pode tomar posse da terra prometida. Glória a Deus, É verdade. O propósito de Deus na vida daquela viúva era o quê? Manter ela sustentada de azeite e trigo, né? Isso. Até que chovesse sobre a terra e tivesse alimento novamente. O propósito de Deus para Elias era o quê? Sustentar ele na casa da viúva por muitos dias. Então tudo tem um propósito. O segredo é, Deus colocou no deserto, não é para te machucar, não é para te humilhar. Tem pessoas que pensam isso de Deus. Isso. Tudo está bem. Quando está bem, glória a Deus, aleluia, Deus é lindo, é maravilhoso. Colocou no deserto, já quer abandonar a Deus, já quer sair da igreja. Já quer culpar, né? Já quer culpar um, quer culpar outro. O culpado, às vezes, somos nós mesmos. Isso. Às vezes nem é a gente que é culpado, é Deus querendo dar mais. Então Ele tem que colocar no deserto para sermos provados e aprovados por Deus. Então que essa palavra nessa noite, ela penetre no seu coração. Se você está passando por um deserto, por um momento difícil, questione a Deus qual é o propósito. Ao invés de você reclamar, murmurar, muitas vezes até blasfemar, porque tem pessoas que até blasfemam. E lembrando que a blasfêmia é um pecado que não tem perdão. Todos os pecados têm perdão, mas a blasfêmia, só Jesus, né? Para ter misericórdia. Então nós temos que ter cuidado quando Jesus colocar no deserto, Senhor, qual é o propósito do Senhor para comigo? O que o Senhor quer de mim? Às vezes Deus quer mais santidade, às vezes Deus quer mais oração, mais comunhão, mais reverência, mais temor. Tem pessoas que não temem a Deus. Tá na igreja, tá ali fazendo as coisas para a igreja, mas não tem o temor de Deus, não tem a reverência, né? Porque sabe que as coisas de Deus são santas, são puras, né? É imaculada, não tem mancha, não tem mácula. As coisas de Deus é diferente. E tem gente que não tem aquele temor de Deus. Ele não tem aquele porque quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente sabe que o Espírito Santo de Deus vai se entristecer com nós, a gente já sente aquele temor. A gente já tem o Espírito Santo já dá uma flechadazinha e já diz, tá errado, cuidado. Acende o sinalzinho vermelho na hora. Na hora, né? E já tem gente que faz e não tem esse sinalzinho. E continua fazendo. Mas por quê? Porque não tem o temor de Deus. Não tem uma comunhão com Deus. E quando a gente tem uma comunhão com Deus, é diferente. Tudo é diferente. Porque a gente tem medo de fazer, a gente tem medo de fazer alguma coisa que não agrade a Deus, que não agrade o Espírito Santo de Deus. E a gente, nesta noite, pede que cada um de vocês que vai chegar esse vídeo, que tenha um temor a Deus e ao Espírito Santo de Deus. Porque você tendo o temor de Deus, você vai alcançar graça aos olhos do nosso Deus. E quando a gente alcança graça aos olhos do nosso Deus, não há vitória sem luta. Não há. Não há vitória sem luta. Se a gente passa por uma luta, é porque Deus vai nos dar vitória lá na frente.
É dessa forma que Deus trabalha na vida de um ser humano que serve a Ele, na vida de um servo, de uma serva. Então a gente passa por luta, missionária. Com certeza. Mas a gente Na não. presença de Deus. Com Jesus a gente vence. É verdade. Muitas vezes a gente quer deixar a luta e quer deixar Jesus por conta da luta. Se deixar Jesus por conta da luta, vai passar pela luta pior, porque está sem Jesus. Sem Jesus. E você passando com Jesus é diferente. Gostoso. É mais gostoso. A gente passa pela luta, mas a gente passa sabendo que Jesus está, né? olha, lado a lado conosco. Colhendo cada lágrima. E falando em reverência também, em temor, a gente percebe o temor de Deus que aquela viúva tinha pela palavra de Deus. A palavra. Porque segundo a palavra do profeta Elias, que ela sabia que era o nome de Deus, ela tinha temor. Porque se ela não tivesse temor, ela ia falar, que esse homem pensa que ele é? Para ele chegar aqui e pedir a farinha e o azeite que eu tenho. Sim. Mas quando ele falou, é certo que o meu Deus, né, multiplicará o teu azeite e a tua farinha até que chova sobre a terra. Então, segundo a palavra de Deus, ela temeu. Porque ela sabia que quando é a palavra de Deus, não falha. É verdade. Se fosse o profeta falando, me empresta aí que depois eu devolvo, ela poderia não ter emprestado. Mas quando ele falou, é certo que o meu Deus, né, não deixará a farinha da panela e o azeite acabar, ela falou, então se é com Deus é diferente. É diferente. Não é verdade? É verdade. Não é linda essa mensagem? Maravilhoso, né? Então que nessa noite vocês coloquem essa mensagem e vamos aqui somente dar uma meditada nesse versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará. Quem está dizendo? É eu ou é a irmã Mônica? Não. Assim diz o Senhor Deus, né? Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Quem está dizendo para você nessa noite é o Deus de Israel, que a farinha da tua panela não acabará e o azeite da tua botija não faltará. Olha que promessa que está nesse versículo 14. É forte. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, o que Deus quer dizer para mim e para você? Até o dia que Ele abra a porta na sua vida, Ele será o teu sustento. Olha que promessa. Gloriosa. Linda, né? Até o dia que eu quiser, eu te sustento. Aí tem muitas pessoas que ficam desesperadas. Diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, muitos crentes estão desesperados. Com medo de faltar o alimento, com medo de morrer, de perder a saúde. Mas Deus, Ele está te falando. Até que chova sobre a terra, até que eu faça passar essas pragas, até que eu afaste esse mal da terra, não faltará a farinha e o azeite. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Tudo posso passar, tudo posso esperar, tudo posso superar. Porque o nosso sustento, a nossa força vem de Deus. Essa palavra, ela veio para nos confortar, né? Diante desse momento que estamos vivendo. Um momento tão difícil, né? Estamos passando, mas Jesus, em nenhum momento Ele nos deixa sozinho, né, missionário? Em nenhum momento Ele diz que nos desampara, né? E tudo acontece por permissão dEle. Porque a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore que não seja da permissão do nosso Deus. Então, tudo que vem a acontecer nesse mundo temeroso que a gente está passando é permissão do nosso Deus. E enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós vamos estar aqui, neste lugar, pregando a palavra de Deus para você que está aí do outro lado da telinha, nos escutando, porque nós estamos fazendo uma grande obra. Glória a Deus. E ninguém vai nos parar, porque essa obra foi o Senhor que nos determinou a fazer. Enquanto Ele mandou, ordenou, estaremos aqui, eu e a missionária Nantiele, fazendo o ID do Senhor, chegar até você, porque essa palavra hoje, você recebeu na sua casa, você vai receber na sua casa, não sei que hora você vai escutar, mas creia somente que foi da parte de Deus.
Glória a Deus. Mas para que a palavra de Deus chegue, o ID, né, nós também pedimos para que vocês se inscrevam no nosso canal Mulheres Virtuosas, aperte um joinha, dá um like, né? E também compartilhe, que você também estará ajudando a levar a palavra de Deus. Muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus, né? São o quê? Pessoas que veem, mas são cegas espiritualmente, são surdas, mudas espiritualmente. Então nos ajude a levar a palavra de Deus com muita simplicidade, com muita verdade, com muito amor. Amém? Assim nós vamos nos despedindo, né? Nessa noite do povo de Deus, a senhora pode se despedir do povo de Deus. É um prazer, né? Estar aqui. Agradecer a Deus, né, por esse momento maravilhoso na presença de Deus, né? Pedir aos irmãos, às pessoas que nos assistem, como a missionária já falou, vá lá, se inscreva no nosso canal, dê um likezinho, compartilhe, comentem, né? Leve o hino da palavra do Senhor, né? Porque foi Deus quem nos colocou aqui. Eu quero agradecer a todos que vão escutar, que vão compartilhar, e que Jesus os abençoe, derrame bênçãos do céu, né? E que esta noite, né, Deus venha abençoar grandemente a cada um de nós. Assim também, né, me despeço de vocês, fiquem na paz de Jesus e que Deus ele seja louvado, exaltado e glorificado na sua vida, na sua casa e na sua família. Um grande abraço meu, da irmã Mônica. Amém. E que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a senhora, que nos fortaleça nessa caminhada. Ninguém vai nos parar, viu? Ninguém vai nos parar. Em nome de Jesus, para que juntas nós possamos levar a palavra de Deus nos 4 cantos dessa terra. Em nome de Jesus, foi para isso que fomos chamadas, para fazer o trabalho de Deus. Fique na paz.